Seja o nome do Senhor. Nós vamos conhecer um pouco sobre o galo de Pedro, o canto do galo, a hora do galicínio. Em João 13:38 nos diz: Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Lucas 22:34 Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue-me e me conheças. Mateus 26:34 Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Enquanto que em Marcos 14:30 nos diz: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negará. Irmãos, se compararmos o Evangelho de João, Lucas e Mateus, veremos que não afirmam quantas vezes o galo cantou, e sim por 3 vezes me negará. Enquanto o Evangelho de Marcos resulta em uma diferença: por 2 vezes o galo irá cantar. Em Marcos, irmãos, quando Jesus usa a expressão de que o galo cantaria por 2 vezes, vemos que em Marcos 14:30, após a primeira negação de Pedro, aprendemos que ele saiu da varanda e um galo cantou. Marcos 14:68, após a terceira negação de Pedro, o galo cantou por 2 vezes. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negarás. Em Mateus 14:72, Marcos difere dos outros autores, nos dando a quantidade, irmãos, de cantos do galo. Essa quantidade e diferença de cantos do galo nos faz diferenciar muito sobre as palavras. Mas o certo é que muitos teólogos, historiadores da Bíblia, segundo a exegese ou hermenêutica, podemos afirmar que esta palavra, o galo, nos traz uma grande teoria de fatos. Podemos afirmar que diante de estudos, quando Pedro negou a Jesus, não havia galos naquela região. Havia uma regra na lei judaica que era ilegal ter galos e galinhas, e não criavam galos em Jerusalém, visto que causavam impurezas por ciscarem o solo. Conhecendo a cultura dos romanos e judeus, irmãos, daquela época, podemos entender que os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, de aproximadamente 3 horas cada uma. Primeira, prima vigília, do pôr do sol até as 9 horas, chamada vigília do entardecer. Segunda vigília, das 9 à meia-noite, chamada de vigília da meia-noite. Tertia, vigília da 0 hora até as 3 horas, chamada de vigília do canto do galo, ou galicínio romano. E a quarta vigília, das 3 até a aurora, chamada de vigília do amanhecer. Lamentações 2:19, Juízes 7:19, 1 Samuel 11:11. O final, irmãos, de cada vigília e o início era assinalado por um toque de trombeta, um sinal dado pela guarda romana e que ocorria a troca da guarda. E às 3 horas da manhã era chamado de galicínio, que significa em português o canto do galo. Assim, irmãos, Jesus estava identificando a hora exata da última negação de Pedro, antes das 3 horas da manhã. Na verdade, Jesus não se referia a um sinal de uma ave, e sim um sinal militar, uma trombeta que desmoronava o coração e a alma de Pedro, e mostrava a Pedro a triste e grande traição feita por ele contra Jesus. Jesus estava, irmão, então se referindo a um sinal de trombeta, 3 horas da manhã, a hora do galicínio, a hora do galo. Certamente, irmãos, deixamos essas palavras para o seu entender. Era a forma de divisão de horas noturnas. Amém?